Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui para falar sobre o livro A Verdade de Cleópatra. O que é essa história? Se trata de uma história longa, vou antecipar. É uma história longa. É um percurso que me levou muito longe. É uma história toda baseada em fatos reais. E ela não começa com Cleópatra. Não começa. Eu descobri uma série de coisas sobre Cleópatra que eu vou revelar nessa série de livros, mas eu não vou começar falando de Cleópatra, porque a minha pergunta, se eu lesse um livro desse e estivesse me ouvindo, seria: como é que ela faz para saber essas coisas? Tá certo, é uma pergunta correta, porque eu faço essa pergunta constantemente. Se uma pessoa tem uma coisa interessante, importante para dizer e eu não a conheço, inclusive, eu vou me perguntar de onde vem tal conhecimento. Não só. Eu sou uma psicanalista há muitos anos e eu sou uma professora. Eu quero passar conhecimento, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer as outras pessoas entenderem o que é, como funciona, até para elas, né, usarem isso na vida delas. Então esse livro, ele está cheio de explicações dentro da história para vocês entenderem como é que as coisas aconteceram e por que aconteceram. Esse livro viaja assim no tempo, mas no tempo do passado desta vida, e chega em outras vidas, não só a de Cleópatra, não só. Mostra também o que é desenvolver uma inteligência que eu chamo de inteligência sensitiva, ou seja, a capacidade de perceber coisas além do visível, do racional, com certeza, e como saber que aquilo que você está sentindo é real. Tem muita interpretação de sonhos, porque os sonhos são interlocutores nessa jornada. Eu sou uma psicanalista, eu trabalho com o inconsciente. E o inconsciente me trouxe muitos sonhos, muito material. Inclusive material de quando eu era nova. E tem sonhos de quando eu era nova. Tem até trechos de sessões que eu fiz com a minha analista daquele tempo, de quando eu tinha 19 anos. Tem histórias dessa vida que todo mundo vive, o tipo casamento terrível, casamento com um homem violento, agressivo, como se desvencilhar desse casamento, por que se desvencilhar, como fazer isso, por que a gente está nessa situação. Essa é uma história de quem está querendo entender. As soluções fáceis, se funcionarem, ótimo, mas geralmente elas não funcionam, porque elas não chegam ao ponto, não chegam ao nó das questões. Então eu fui buscando soluções, eu fui buscando entendimento, porque eu queria consertar as coisas. Nessa jornada eu fui encontrando outras pessoas no meu caminho em análise, nas sessões analíticas, pessoas que me trouxeram sonhos, pessoas que me trouxeram inclusive memórias e fatos que se cruzaram com aquilo que eu estava já vendo de mim. Então, A Verdade de Cleópatra é um romance histórico, viaja no tempo. Eu diria que também uma investigação policial, uma certa hora vira quase que uma investigação policial. Tem uma luta entre bem e mal, entre bons e maus, entre espíritos e humanos. Tem vários tipos de conflito, desde casamento até conflito de maternidade com filhos. Tem o atendimento analítico, tem a interpretação do sonho. E eu diria que aparece um pouco como, eu diria assim, com as devidas limitações, talvez, entre o Outlander e o Harry Potter. Com a única diferença que esta é uma história totalmente baseada na realidade, em como as coisas acontecem. Portanto, também pode ajudar a muitas pessoas a sair de situações parecidas, para entender como elas funcionam. Entendendo como elas funcionam, a gente consegue também sair delas, enxergando camadas mais profundas de nós mesmos, de quem somos, de por que somos o que somos.
A nossa dor, ela sempre tem uma origem. E chegar nessa origem é o que nos dá a possibilidade de sair dela. É um processo gradual, porque a estrutura psíquica, para permanecer íntegra, não se adoentar, permanecer íntegra e ativa no mundo de forma criativa, de forma construtiva, precisa ir devagar. Então, o processo de aprofundamento em si e de autodescoberta é gradual. Ontem eu tive uma pergunta de uma aluna minha, né? Porque ela diz, eu entro dentro de mim, parece que tem camadas, eu saio, depois eu entendo alguma coisa, depois eu volto. Não tem um momento em que você entra de uma vez. O momento em que você entra de uma vez é quando você está pronto para entrar de uma vez. Porque a estrutura psíquica pode se desequilibrar facilmente. Os fatos que eu vou narrar são profundos e sérios. Muitas das coisas, sobretudo do começo da história, muita gente vive. A diferença é que eu vou fundo, a diferença é que eu quero resolver mesmo, a diferença é que eu prezo pela justiça e também pelo amor. O amor tem que vencer, mas para o amor vencer precisamos que a justiça vença também. Então essa busca por uma verdade que produza a mudança é o que move o livro todo. A verdade que vai promover a real mudança. Senão a gente está sempre naquele limbo, naquele chove e não molha, naquele deixar as coisas mornas. E isso não leva a lugar nenhum. Então nessa busca absolutamente determinada, destemida, apesar de muitas dificuldades e muitas vontades de cair fora, que aparece também no livro, porque somos humanos e não é fácil. Essa verdade vai crescendo, vai ganhando um vulto. É como realmente um desenho que começa a aparecer, a ficar sempre mais nítido, mais claro, mais evidente. Os sonhos começam a ficar mais claros. Tem também leitura de cartas nesse livro. E até as cartas não se revelam de uma vez. Até eu mostro como fazer esse trabalho, inclusive. Como entender uma leitura de cartas. Como entender um sonho desta vida de outra vida. Como saber diferenciar? E como entender as falas que as pessoas trazem? Que muitas vezes as pessoas, sei lá, fulana, cicrano, eles são um punhado de várias encarnações, de vários personagens que se expressam de uma vez só nessa pessoa, portanto, criando muitas contradições, muitas confusões mentais mesmo, confusões emocionais, confusões. Então esse livro é um livro de psicologia também. E termina sendo um livro de história, porque a gente vai revisar a história. Dizem de Cleópatra que ela foi uma mulher, em primeiro lugar, muito linda. Depois tiveram dúvidas, começaram a encontrar bustos de outra mulher com um nariz com corcundo, dizendo que talvez aquela era Cleópatra. Talvez ela não fosse tão bonita assim. Vamos moderar. Tem uma exageração aqui. Com certeza, porém, ela era uma manipuladora de homens, uma pessoa muito poderosa, que manipulava homens, sobretudo o Marco Antônio, que foi o seu marido por muitos anos, para que fizessem o que ela queria. Era uma pessoa também cruel, mandou matar, uma pessoa que queria o dela, ser egoísta, né? Que queria o poder dela em primeiro lugar. E por isso fazia qualquer coisa para conseguir esse poder. Que mais? Bom, se diz que ela é inteligente, se diz também que ela sabia muitas línguas. Fora essas últimas duas qualidades, ser inteligente e saber muitas línguas, o resto é pura mentira, que foi passada na história a partir de uma pessoa que nasceu, viveu um século depois, chamado Plutarco. Plutarco não era um historiador, mas ele escreveu um livro que não era um livro realmente de história, como hoje entendemos a história. Era um livro que se chama Vidas Paralelas. Ele queria passar uma moral. Sabe quando você conta uma história para passar uma moral? Qual é a moral da história? Ele comparou sempre, conforme temas, comparou dois personagens, um grego importante e um romano importante. São dois homens
importantes, e ao compará-los, ele queria mostrar as qualidades e as falhas de cada um deles, para passar uma moral sobre o que é uma pessoa capacitada, um bom líder, uma pessoa que tem algum tipo de moral, né, com um tipo de valor moral. Então, esse livro de Plutarco teve um sucesso enorme e passou ao longo da história. Nesse livro, ele não fala de Cleópatra, não tem um capítulo sobre Cleópatra, tem um capítulo sobre Marco Antônio, e nesse que faz o papel do incompetente, né? Da pessoa com falha, não da pessoa boa, capacitada. E nesse capítulo sobre Marco Antônio é que entra Cleópatra. Por alguma razão, ele escreve bem, né? Ele escreve pelo menos para o tempo, ele escreve de uma forma convincente, mas ele não é um livro de história. É um livro para contar uma moral. Ele não cita fundamentos históricos, fontes, não cita fontes, e é muito difícil conseguir encontrar fontes, são boatos. O livro está baseado em boatos. Em cima desse livro, outros autores contaram, eles criaram mais histórias sobre Cleópatra. Tem um autor independente, só um autor independente de Plutarco, que chama-se José de Alexandria, me parece, e ele não fala diretamente de Cleópatra, como ele é um judeu, está contando a história dos judeus, e conta nesse percurso de um rei judeu que teve um encontro no palácio de Cleópatra e conheceu Cleópatra, que eles estavam fazendo alguma coisa, teve uma conversa. É isso. Então, tudo que a gente sabe de Cleópatra hoje foi baseado nesse livro de Plutarco, Vidas Paralelas, onde ele fala muito mal de Marco Antônio. E é aqui que ele fala de Marco Antônio como o cara que foi manipulado por Cleópatra, que foi induzido a virar quase que um inimigo de Roma, sendo ele romano, e a fazer tudo o que Cleópatra queria. Tem uns contos nesse processo, e enfim, ele dá dessa imagem. É curioso, né? É curioso que ele tenha tido tanto sucesso. É curioso que também que uma pessoa tão importante, da qual até hoje se fala, ainda se fala, foram feitos inúmeros filmes sobre Cleópatra, o corpo dela está desaparecido. É interessante, por quê? Está desaparecido. Ela era uma rainha egípcia, então deveria ter um túmulo normal, como todo mundo, como todos os faraós tinham, né? Pelo menos algum túmulo, alguma pedra dizendo aqui jaz Cleópatra. Não se sabe. Sumiu. Também do Marco Antônio, sumiu. Por que será? Por que será que uma mulher tão importante, inteligente, ela sabia o egípcio? Naquele tempo, como ela vinha da casa dos Ptolomeus, ou seja, o Egito estava, quando Cleópatra nasceu, há 300 anos, sob o controle, o comando de uma casa, de uma família que tinha origem na Grécia. O Egito havia sido conquistado por Alexandre Magno, 300 anos antes. E lá ele deixou um general dele, tal de Ptolomeu. Deixou esse general controlando, governando o Egito. Não mudou muita coisa, mudou o governo. E o resto continuou mais ou menos. Então, o Egito começou a ter um cruzamento muito mais intenso do que já tinha tido com a Grécia, com a cultura grega. Os gregos já tinham contato com os egípcios. Isso está comprovado, obviamente, pela filosofia, pelas religiões. Aqui é óbvio, os egípcios tinham muito conhecimento, era um povo muito evoluído por tempo. E os gregos estavam no início eles já estavam, Platão já estava atuando, e Sócrates também já tinha atuado. Então a gente está no auge da filosofia grega, tanto que Alexandre Magno teve como professor o Aristóteles. Então, assim, a gente está nesse lugar.
Então se juntou a Grécia com todo o conhecimento racional da Grécia com o conhecimento egípcio, que é um conhecimento tanto racional como espiritual. Naquele tempo, não existia uma separação tão rígida como existe hoje, que foi uma conquista do cristianismo, de divisão entre os homens e os deuses e o divino. Tem um livro famoso de um físico teórico americano, que eu li muitos anos atrás, em que os físicos teóricos são muito interessantes, porque eles trazem reflexões que se aproximam muito da religião, do espiritual. O livro se chama A Hora de Inebriar-se, e nesse livro ele debate o conceito de que, não conceito, uma realidade de que Deus sumiu do mapa. Antigamente, Deus se manifestava. Antigamente, Deus fazia parte, Deus ou os deuses, o divino, fazia parte do cotidiano, aparecia. Hoje não tem mais. Cadê Deus, né? Não se manifesta. Então, naquele tempo, o Egito, ele tinha uma forte relação com o espiritual. Então, o conhecimento egípcio não era simplesmente racional. A filosofia estava surgindo. A filosofia começou a surgir como conhecimento só racional, querendo se diferenciar do mito. Isso está em Platão. Querendo se diferenciar. Vamos começar a raciocinar só nós, aqui, né? E vamos deixar o mito, vamos começar a diferenciar as coisas e a entender o que é o que. No Egito, a abordagem era diferente. Por isso que o Egito está cheio de magia. A magia é a capacidade, o conhecimento para trabalhar com o espiritual, com efeitos materiais. A alquimia nasceu no Egito pela junção, pela união, pelo casamento com o pensamento grego. E a alquimia chegou até assim, oficialmente até o século XVII, quando virou química. Mas Jung recuperou a alquimia. Aos 50 anos, Jung se sentiu chamado por um sonho a encurtar a viagem, que ele estava viajando a passeio, de bicicleta, com um amigo pelos Alpes, né? Tinha 50 anos o homem, ele já tinha feito bastante coisa. Ele teve um sonho e ele entendeu que ele tinha que imediatamente sair da viagem, pegar o trem e voltar para casa, porque tinha que estudar alquimia. E ele foi recuperar todos os textos alquímicos que ele podia ler em latim e em grego. E aí ele fez a conversão desse conhecimento, entendendo que preconizou o processo psicológico que a psicologia analítica traz e que o processo de individuação representa na vida de cada um de nós. É assim que funciona. Isso aqui é quase mágica. Antigamente Deus falava nos sonhos, não é isso? Deus falava nos sonhos. Os profetas, na Bíblia está cheio disso. Deus fala ou por revelação, ou por sonho, ou por fenômenos. Então, o sonho falou, Jung entendeu, encurtou a viagem de só 3 dias. Tinha que trabalhar naquele momento. E em Alexandria, chamada justamente porque foi fundada por Alexandre Magno, foi criada a biblioteca mais importante do mundo naquele tempo, que era a Biblioteca de Alexandria. Tinham milhões de papiros. Era um centro de conhecimento, de divulgação. Era como se fosse uma Harvard de hoje. Muito melhor. Porque tinha também magia. Tinha também conhecimento do espiritual. Tinha também mistério. Vinham pessoas do mundo inteiro visitar a Biblioteca de Alexandria. Ela sumiu. Também. Foi engolida pelas águas. Tudo foi engolido. O Palácio de Cleópatra, cadê? Não tem corpo, não tem o corpo de Marco Antônio, não tem mais a biblioteca, não tem mais o Palácio de Cleópatra. E depois que os romanos, entre aspas, conquistaram o Egito, no ano 30 a.C., que foi o ano da morte de Cleópatra, o Egito foi decaindo só. E a gente tem esse Egito de hoje, muçulmano,
onde jamais se poderia imaginar uma mulher no poder, muito menos uma mulher bonita e inteligente e independente. Então, o que foi passado para a história, o que está no filme da Liz Taylor, de olhos azuis, Deus me guarde, olhos azuis, aquela pele branca, não, Cleópatra não tinha essa pele branca e nem olhos azuis, sedutora, assim, ela não morreu assim também, gente, não morreu assim, não morreu. Então, tudo isso é mentira, uma mentira que durou por mais de 2000 anos. Os romanos, naquele tempo, a historiografia romana, o que é historiografia? A historiografia é a forma como se faz história. Tem a história, então, o Brasil surgiu, Álvares Cabral descobriu o Brasil, tal ano, depois de tal ano aconteceu isso. Quem te falou isso? Ou seja, quem registrou isso na história? Aquele tempo, em 1500, era um pouco melhor. Mas, naquele outro tempo, no primeiro século antes de Cristo, no segundo século, terceiro antes de Cristo, depois de Cristo, não era assim. Não era assim. Não tinha alguém que ficava registrando as informações. Existia só o que se chama de propaganda política. Então, a historiografia romana não é o relato objetivo dos fatos. A historiografia romana é a propaganda política. Então, o que eles contam e que passou para a posteridade era o que eles queriam que a posteridade soubesse. Hoje nós no Brasil tivemos muita propaganda, ainda tem propaganda. A propaganda política é como dizer, eu tô querendo que você me veja desse jeito, eu fiz isso, aquilo, mas isso não quer dizer que eu tenha feito. Então, o que a gente sabe nasceu no intuito dos romanos se saírem bem, dos romanos parecerem vitoriosos. O Egito não foi sequer conquistado, não teve sequer uma guerra real. Nada disso é verdade, nada disso. E eu vou demonstrar. Só que se eu contasse exatamente o que eu sei para vocês, como eu falei no início dessa live, vocês poderiam muito bem dizer, ué, como é que ela sabe disso? Quantos de vocês conhecem a história egípcia? O que aconteceu? Vocês sabem o que a mídia passou para vocês, o que os filmes passaram. Quantos leram livros? Quantos estudaram a história do Egito? Pouquíssimas pessoas. Não é porque que... E como Cleópatra é um nome conhecido, né? Bem conhecido, então é porque eu estou fazendo propaganda, eu estou fazendo o meu marketing. Então eu não quero isso, nem tenho interesse nisso. Eu vou mostrar como eu cheguei a essas conclusões. Então é uma caminhada que a gente vai fazer juntos. A verdade de Cleópatra é uma caminhada coletiva. Eu fui descobrindo coisas e eu vou mostrar para vocês como eu as descobri. Inclusive vai ser super útil para vocês entenderem outras coisas da vida de vocês. Como é que vocês chegaram a perceber certas coisas? Como diferenciar as coisas e não cair no devaneio. Muito sério. Cair no devaneio é muito sério. Muito fácil sentir coisas, você nem sabe por quê, você está sentindo isso, aquilo, está pensando isso, aquilo. Então, eu vou mostrar para vocês, nesse livro, como que eu cheguei a certos conhecimentos. Então, por um bom tempo, nessa história, não vai aparecer Cleópatra, porque ela não apareceu de uma vez, não apareceu. Eu tive que chegar lá. É uma jornada, é a jornada. Eu tive que chegar lá e eu não sabia. Como todo processo de individuação, a gente não sabe o que vai ser. É um processo, é vida real, por isso que essa é uma história real. Ela aparece com Harry Potter e com Outlander misturados, mas ela não é da Disney, é real. Por isso que eu acho que vai ser muito útil para muitas pessoas, porque fala da nossa vida como humanos, mulheres e homens. Então, é uma situação que me levou a outra situação, e depois a outra, depois a outra, depois a outra, e foi crescendo o quadro. Então eu vou mostrar essa trajetória. E nela vão acontecer muitas coisas antes de chegar em Cleópatra, muitas coisas, outras vidas passadas, outros cruzamentos de informação, pessoas que vão começar a lembrar junto de mim. Pessoas que vão trazer sonhos,
que se cruzam com a minha vida real ou com meus sonhos, com coisas que eu sei. Enfim, emergiu uma teia bem grande, bem grande. Dezenas e dezenas de pessoas estão nessa história. Dezenas de pessoas. Não só, até os animais entram. Então, essa é a verdade de Cleópatra. Ela vai mudar muita coisa, e eu espero que seja para o bem de cada um, que ajude a compreender, a se compreender e a mudar a perspectiva, porque o que aconteceu lá atrás, naquele período, influenciou toda a nossa história humana. Eu vou mostrar isso também. Eu não falo por falar, eu vou mostrar isso. Então, tudo o que eu falo, eu vou demonstrá-lo. Então, por enquanto, ficamos aqui e vamos falar, segunda-feira que vem, sobre o arquétipo de Cleópatra, às 3 horas do Brasil. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.